E veja, portanto, para mim, a administrativização da temática ambiental tem mais a ver com isto, tem a ver mais com esta certa incapacidade do cidadão comum em, se calhar esquecendo o Rousseau e esquecendo o princípio do contrato social, se lembrar apenas do aspecto menos simpático desse contrato, que é o aspecto, já que estão aí, fazem o favor de me fazer todas as minhas vontades e fazem o favor de cumprir tudo aquilo que têm que cumprir. Vejam, é este ambiente que para mim tem sido o pior inimigo dos interesses ambientais no nosso país. E eu vou concretizar um pouco mais. Parece que, a partir do momento em que eu digo, Estado resolve isto, pressuponho que a questão ambiental deixa de ser uma questão jurídica. É apenas uma questão política. É uma questão de exigência. O senhor é governante, pode ser a nível municipal, a nível central, resolve este problema porque é obrigado a resolvê-lo. E, portanto, já não me lembro sequer de discutir ou pedir que me seja protegido o meu interesse, e aí, seja no Tribunal Administrativo, seja no Tribunal Comum. Há uma outra consequência que está um pouco ligada a esta e que é dela complementar, que é o eu dizer, bem, as questões ambientais, no fundo, são umas coisas muito bonitas, mas pertencem à esfera do poder público. O ambiente a que eu tenho direito é o ambiente que me vai ser dado por alguém que eu elegi para me governar. E, portanto, não sei se já viram, de certa maneira estou a anular o conteúdo de um direito que, se calhar, teria algum conteúdo. Uma outra consequência muito próxima desta é chegarmos a certa altura e dizer, mas então, afinal, o que é uma política de ambiente e não um direito do ambiente ou um direito ao ambiente. E, portanto, ligado intrinsecamente a isto também, eu não posso autonomizar nenhum direito ao ambiente e não posso comparar, no fundo, em nenhuma jurisdição, este direito meu ao ambiente ou esse interesse ambiental que se pretende proteger com um outro interesse que com ele concorre. Ou seja, vejam, esta lógica de autonomização ou de não autonomização do interesse ambiental como consubstanciando um direito vai-me impedir depois de assumir aquele direito ou aquele interesse em cotejo com um outro interesse com o qual ele possam colidir. E como nós vamos ver, e eu se calhar vou ver se ainda tenho tempo para isso, dentro da sua vara grande, se ainda tenho tempo de lá chegar, vamos ver a seguir que realmente o nosso interesse ambiental, ou o interesse ambiental em geral, é um interesse que está naturalmente dotado para conflituar com outros interesses. E que só acaba por levar em termos de direito enquanto conflitua com outros. Porque senão não era direito sequer. Vejam, são estes dois aspectos, portanto, que eu acho que são fundamentais. Que são as duas metas que eu estabeleceria. Primeiro, o direito ao ambiente tem que ter um conteúdo próprio e autónomo. Segundo, esse caráter próprio e autónomo é que lhe vai permitir conflituar com qualquer outro em termos de colisão de direitos. E vai ser daí, desta colisão, que vai, se calhar, nascer aquilo que nós podemos chamar verdadeiramente do direito ao ambiente que nos interessa. Vejam que eu não quero sequer classificar isto ou estruturar isto em termos de um direito e outro. Há uma escola de Coimbra, ligada um pouco ao professor Canutilho, que fala aqui nos interesses poligonais, em que o interesse ambiental e depois há vários interesses que confluem, embora não sejam diretamente uns contra os outros. Eu nunca fui muito amigo desses interesses poligonais, porque imediatamente, ou portanto, desta estruturação poligonal dos interesses, entre os quais se inclui o interesse ambiental, porque isso, se calhar, seca um pouco a essência do jurisdicional. Vejam que, se falarmos em interesses que
conflituam, não diretamente, mas vão conflituando uns com os outros, sendo vários que confluem para um determinado ponto, a certa altura estamos a fugir para o que seja uma decisão política e não já para uma decisão jurídica. Eu digo isto por duas razões. Primeiro, porque a nossa ação popular, feita em 1995, foi feita por um administrativista que se calhar não tinha bem a noção do que seriam os interesses difusos e da maneira como eles funcionariam. Acabou por hoje, contam-se pelos dedos as ações que foram intentadas com base na ação popular e normalmente só parcialmente é que são processadas como lá estão. Eu já tive aqui várias ações no Tribunal Administrativo de Ponta Delgada, em que dizem, em ação popular vêm tentar a ação, e eu chego à conclusão de que o que queriam era ficar isentos do pagamento do preparo, não era mais nada. E veja, e depois há ali uma série de coisas que falha sempre, e portanto, a ação popular, confesso francamente, não conheço nenhuma. E nunca nenhuma me passou pelas mãos. Há 17 anos que existe a lei da ação popular. Agora vejam, onde é que eu queria chegar com isto? Queria chegar com isto a saber o que é que nós temos que detectar na prática judiciária que possamos tentar emendar, que nos leve, pelo menos, a uma solução um pouco mais frutuosa. E o que temos que detectar é o seguinte. O cidadão comum, como já disse há bocado, tende a pedir ao Estado ou aos entes públicos que lhe solucione os problemas relacionados com o ambiente. Quando faz, reclama uma tutela, portanto, na tal vertente positiva, e nunca se lembra, espontaneamente, de colocar em causa a omissão que esse ente público tenha em relação à proteção do seu interesse. Ou seja, em vez de reagir, e há meios no direito administrativo para o fazer, em vez de reagir, prefere dizer que nas próximas eleições eu vou-me vingar e já não voto em ti. Ou então, que pior ainda, não atendeste o que eu queria, e eu tenho um amigo qualquer para que vai, é quem vou dizer, e que vai dizer ao outro, e quer dizer ao outro, até que... Ou seja, a parte que nos interessa realmente, que é a parte potencialmente litigiosa, nunca passa pela cabeça do cidadão normal. Nunca o cidadão normal se lembra que, se aquele ente público não satisfaz o meu interesse ambiental, eu se calhar tenho meios jurisdicionais de o obrigar a respeitar esses meus interesses. Isto não passa pela cabeça deles. Como é óbvio, também não passa pela cabeça dos advogados que os teriam que representar e... se calhar depois vem-se isto tudo, ou esta mentalidade, a repercutir no próprios magistrados ou juízes aos quais, excepcionalmente, chega uma ação destas. E então o que é que nós vemos? Vemos decisões, algumas, quando lá chegam, que entendem, primeiro, nem o ambiente é um interesse autónomo, segundo, não sendo autónomo, não sou obrigado a estar aqui a gastar o meu tempo comparando este direito com um outro qualquer e fazendo relevar ou não. E então o que é que nós vemos? Vemos uma série de decisões paradigmáticas que dizem, por exemplo, o Estado pronunciou-se através de uma licença e concedeu uma licença para fazer isto. Esta licença, na medida em que foi emanada pelo Estado, seja a nível central, seja a nível local, é legal. Sendo legal, não pode ser posta em causa em nenhum tribunal. Vejam, este conceito de licitude, confundido com um conceito de legalidade, que acaba por nos dar uma série de decisões de um juiz que também não teve mentalidade para se aperceber de que uma coisa é uma licença, outra coisa é a proteção de um direito. E que uma licença tem uma eficácia entre a administração e um determinado particular, e só isso. Outra coisa é o direito de qualquer
outro terceiro que foi prejudicado com essa licença, que não tem nada a ver com aquela relação tout-court entre quem licenciou e quem foi licenciado. Vejam, portanto, este salto que custa a ser dado, que não tem sido dado. Isto relança-nos para uma outra questão que eu também queria deixar aqui, também só em ideia. A grande dificuldade que nós sentimos acaba por ser esta. Onde é que uma questão que tem relevância ambiental é política ou é jurídica? Onde é que acaba o poder do político? Onde é que começa o poder do juiz? No fundo é isto. Eu costumo dizer que, se é verdade que o interesse ambiental é um interesse fundamental, será um direito fundamental, o tal direito fundamental de natureza análoga, tem um reflexo direto, e pode ser aplicado diretamente pelo julgador. Suponho que é o artigo 18 ou 19 da Constituição que diz isso. É o 18. Portanto, essa eficácia direta tem que ter consequências a nível prático. E as consequências a nível prático são estas. A decisão política tem por objeto todos aqueles interesses ou valores que estejam na disponibilidade a curto prazo, na disponibilidade de uma geração. Eu não vou estar aqui, nem quero estar aqui a pronunciar-me sobre o que sejam os direitos fundamentais, quando eles apareceram, quando não apareceram, mas é um facto que os direitos fundamentais foram uma aquisição um pouco tardia da nossa história a nível jurídico, e nasceram precisamente disso. Os direitos fundamentais nasceram de uma proteção dos interesses transgeracionais ou dos interesses fundamentais em relação a uma disponibilidade que o poder político poderia assumir e que não pode assumir. Portanto, estão a ver esta diferença de objeto entre o que seja uma decisão política e uma decisão jurisdicional. O político cuida daquilo que é passageiro. O jurídico cuida daquilo que é para ficar. Portanto, o interesse ambiental, que é um interesse tipicamente transgeracional, é o interesse que também, tipicamente, deve estar sempre na alçada do juiz e do poder jurisdicional. E desse poder jurisdicional, enquanto controle último de um interesse fundamental que está consagrado na Constituição. Portanto, vejam, o objeto sobre que incide a decisão política e a decisão jurídica tem que ser diferenciado dessa maneira. Se este interesse ambiental é um interesse desta geração, ou se calhar nem desta geração, é um interesse que terá repercussão de 5, 10 anos. Então, o político pode e deve ser ele a decidir sobre isso. Se o interesse ambiental tem uma projeção um pouco mais lata, quer em termos de projeção do tempo, quer em termos de repercussão, então o juiz não só pode, como deve intervir. Isto a nível de, portanto, objeto de intervenção. Também há uma diferença quanto à natureza da intervenção. Como é óbvio, a atividade do juiz tem que ser uma atividade essencialmente interpretativa. O juiz, ao encarar o interesse ambiental, tem que interpretar quais são os valores que prevalecem naquela sociedade e em projeção até no futuro, e não pode estar com uma atividade criativa. Portanto, não é aquilo que eu quero do ambiente que vai ser o fundamento da minha decisão. O que vai ser o fundamento da minha decisão é aquilo que eu interpreto como sendo o sentir da sociedade, da atual e da futura e da vindoura. Já a atividade do político e a decisão política, precisamente porque versa sobre valores que não têm essa dimensão e não têm essa expressão, é uma atividade mais criativa. Daí eu fazer o meu programa político, que irá para 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e aí o Dr. Ricardo Rodrigues na Assembleia defender que o interesse, este interesse deverá ser decidido desta maneira ou daquela.
Já estão a ver onde é que as duas decisões dos dois campos colidem. Mas, digo-vos muito francamente, e aí comento com uma certa frustração. Não haja dúvida que há muito político a invadir o campo do juiz e há muito pouco juiz a invadir o campo do político. Pelo contrário, até vejo muito bom juiz a desculpar-se escusadamente com o campo do político para não decidir uma coisa que deveria decidir. Eu dou-lhes o exemplo, e dou-lhes sempre o exemplo dessa decisão, que é uma decisão que ficou paradigmática na nossa história judicial, que é relativa a um enxugo de um terreno em Montemoro Velho. Esse terreno era um terreno arrozal, onde havia era uma passagem para uma migração de aves, e houve uma ação intentada no Tribunal de Montemoro Velho, em que se discutia, em que se pedia a proibição do enxugo, precisamente porque prejudicava esse interesse ambiental. E houve uma evolução muito grande, portanto, em primeira instância foi julgada procedente a ação, em segunda instância foi outra vez confirmada, e em última instância no Supremo Tribunal de Justiça acabou por ser revogada a decisão, e uma decisão que tinha 20 e tal páginas define-se só num parágrafo, que eu vos vou ler. Diz assim: decretar-se, através de uma sentença judicial, de forma mais ou menos clara, a criação de uma área protegida para aves, seria o mesmo que alargar ilegalmente a jurisdição dos tribunais, substituindo-se estes aos poderes da administração. Já estão a ver porque é que eu há bocado disse que de vez em quando os juízes se abstêm de decidir. Como é óbvio, esta decisão podia ser dada desta maneira, mas era dizendo o seguinte: o interesse que está aqui ambiental não é um interesse de tal maneira relevante que nós, tribunais, tenhamos que substituir o poder político na decisão disto. Nunca dizendo que era a criação de uma reserva. E agora passo ao que eu queria dizer a seguir. Eu, hoje ao almoço apanhei assim uns bocadinhos de umas conversas e achei piada. Eu não faço ideia como é que está aqui os Açores em termos de reserva ou não reserva, ou de áreas protegidas ou de áreas não protegidas. Mas achei piada porque tudo entronca ou acaba por entroncar. Desculpa, a vara grande, só mais 2 minutos. Tudo acaba por entroncar sempre no mesmo. Eu sei, entendo que o poder político, que há aqui uns valores que têm que ser preservados. E de que maneira? Porque são esses valores transgeracionais. Eu, político, se calhar, até me fica bem criar uma reserva ou criar uma área para proteger. Se entender que realmente isso se justifica. Agora, o contrário é que não é verdade. Eu, juiz, se, embora não havendo uma reserva, embora não havendo nenhuma decisão política nesse sentido, entendo que há valores ambientais a preservar, é óbvio que eu tenho que tomar uma decisão que seja equivalente à decisão de criar uma reserva. E é por isso que eu acabo por concluir isto. Desculpe, eu disse isto há 20 e tal anos, na comemoração dos 20 anos. 20 anos do Parque Nacional da Peneda Gerês. Eu disse isto precisamente, que não é por haver um parque que tem que se respeitar o ambiente quando os interesses que estão por trás o justificam. Um tribunal também pode decretar uma área protegida ou pode tomar uma decisão equivalente a uma área protegida. E o que é que acontece? Essa decisão, ou a criação política de um parque, vai fazer com que nós tenhamos uma nova ordem jurídica. E nessa nova ordem jurídica, o que é que vai acontecer? As tais colisões de direitos que existem normalmente entre um interesse ambiental e um interesse industrial ou um interesse de empreendimento industrial, acabam por estar reforçadas naquela área. Porquê? Porque há especiais interesses ambientais que fazem com que o normal dos cidadãos que poderia esgotar certos recursos tenha que o esgotar menos.
Nos Açores, nós temos uma pressão urbanística que é muito maior do que em qualquer outro sítio onde a terra não escasseie tanto. Nós, nos Açores, temos uma zona sísmica de risco elevado que faz com que tenhamos certos cuidados que, noutros sítios, se calhar, não é preciso ter. Nós, nos Açores, temos uma especial suscetibilidade que nasce do facto de nos encontrarmos no meio do oceano. Tratamentos de lixos e resíduos, preservação de espécies, piscícolas ou migratórias, até contra a flora invasora que possa estabelecer-se aqui. Eu acho que qualquer juiz que tivesse que decidir, em termos de colisão, como já disse, a maneira como haveria de valorar um determinado interesse ambiental, estaria muito mais vinculado nos Açores do que na nossa mãe República. E, portanto, acabo por concluir desta maneira e digo-lhe, fico sempre dentro, e a nível das ideias, que eu suponho que é o mais importante. As áreas protegidas, as reservas, existem onde a gente queira que ela exista. Se o poder público ou se o poder político as cria, tanto melhor. Se não as cria, nós não estamos inibidos de, nos tribunais, também as criarmos. Desculpem ter falado muito. Agradeço pela vossa atenção.